Então vamos lá, vou falar um pouco de mamografia, fundamentos bem básicos para que a gente entenda os princípios da física e esses princípios ajudam a gente no entendimento da imagem, na interpretação do exame, da imagem da mamografia. Então, a mamografia é um raio-x especializado da mama, que é executado através também de um aparelho de raio-x modificado, que é o mamógrafo. Então, o mamógrafo ele tem mais ou menos um momentinho só, mais ou menos aqui esse desenho, tem aqui a base, ele tem essa curvatura, ok. Ele é ligado numa corrente, numa tomada especial, e aqui fica a ampola aqui dentro, a ampola do aparelho. Na verdade, o que é a ampola? A ampola é um tubo de vidro fechado, a vácuo, em que essa corrente ela é conectada a um filamento, e esse filamento ele é chamado de cátodo. Dentro desse tubo existe um anteparo que é denominado anodo. Esse anodo na mamografia é feito de molibdênio, do material do metal molibdênio. Então o que acontece? Quando uma corrente aqui é gerada, esse cátodo ele é superaquecido, e esse superaquecimento dentro desse painel, desse tubo de raio-x, ele vai gerar uma corrente, um bombardeio de elétrons. Então os elétrons eles vão ser disparados contra o anodo, e a velocidade, a força com que isso acontece vai depender da voltagem, ou seja, a diferença de potencial ou a tensão do aparelho. Então o cátodo ele tem uma carga, ele tem um polo negativo, a carga negativa, e o anodo uma carga positiva. Então os opostos se atraem na eletricidade. Então essa diferença de potencial na mamografia, que é em torno de 22.000 volts a 32.000 volts, em geral 25 a 28.000 volts, que a gente chama de kV. Então é gerada uma diferença de potencial em torno aí de 25.000 volts na média. Isso gera um bombardeio de elétrons nesse material de molibdênio, e 99% desses elétrons, ao se depararem com o núcleo do molibdênio contido no anodo, vão se transformar, essa energia é transformada em calor. Então quando o elétron ele bate no anodo, ele perde a energia, ele desacelera, e essa desaceleração é transformada em calor. 99% dessa energia ela é transformada em calor, e 1% ela é transformada em energia eletromagnética, que são os raios-x. Então o raio-x, ele ao bater aqui no anodo, forma um feixe de raio-x mais ou menos com esse desenho. Aqui no tubo de raio-x tem uma abertura. Essa abertura ela é retangular, que a gente chama de colimador. E aqui por cima ainda tem um filtro de molibdênio de ródio para depurar mais esses raios-x. Então a diferença de potencial gerada pela corrente elétrica bombardeia o anodo de molibdênio com elétrons. Esses elétrons são transformados em calor, 99%, é por isso que os aparelhos de radiografia eles têm mecanismos bem sofisticados de dissipação de calor, e 1% dessa energia é transformada em raios X. E é esse raio X que passa por essa janela específica, que é a janela do colimador, que vai atingir a mama. Nessa porção do aparelho existe um anteparo. Esse anteparo, na maioria dos equipamentos, exceto no digital direto, tem uma gaveta, e nessa gaveta é introduzido um filme. Nos mamógrafos antigos, uma película fotográfica,
e nos mamógrafos mais novos, que são o CR, com digitalização de imagens, uma placa de fósforo. Nos mamógrafos mais sofisticados, que são denominados de DR, existe um circuito eletrônico sensível a essa radiação. Então, o princípio da mamografia é avaliar como esse raio-x chega até esse receptor, seja a película fotográfica, seja a película de fósforo, ou seja, a placa eletrônica. Nesse meio caminho, aqui existe a distância entre o anodo e o receptor, é sempre fixa na mamografia, 65 centímetros. E nesse espaço é colocado o objeto a ser investigado, no caso aqui, a mama da paciente. Então, a mama da paciente vai ser comprimida por essa placa de acrílico contra a base, dentro da qual está colocada a película radiosensível ou o circuito eletrônico. Então, é através da interação da passagem do raio-x sobre a mama que vai se formar a imagem. Então, basicamente é isso. Se o raio-x, então, vamos imaginar aqui a película, seja ela fotográfica, que é o nitrato de prata, seja o fósforo, seja o circuito eletrônico. Vamos imaginar que existe uma certa estrutura onde o raio-x passa diretamente sem perder energia. O ar, por exemplo. Então, o raio-x vai chegar aqui com uma energia determinada, praticamente a mesma que saiu de lá do anodo, e vai sensibilizar essa placa. Imagine essa sensibilização, não é bem isso que acontece, mas para termos de entendimento, imagine que ele, entre aspas, queima o filme. Vamos entender assim, esse é um princípio, essa é uma explicação para o aluno que está iniciando isso, para o leigo, para o médico não especialista que está tentando entender como uma coisa funciona. Então vamos chamar isso de queimar. Não é bem isso que acontece, mas vamos entender dessa maneira. Então o ar, ele deixa passar o raio-x, ele sensibiliza bastante essa película. Existe uma outra densidade, que é a gordura, que absorve uma boa parte do raio-x, alguma parte do raio-x, e sensibiliza menos um pouco a película do raio-x. E existe o tecido glandular, as estruturas mais densas, com conteúdo mais celular ou mineral, como cálcio, por exemplo, que vai absorver quase todo o raio-x e chega muito pouco raio-x aqui na película. Então você tem uma imagem, um filme menos sensibilizado, menos queimado. Então, usando a analogia do queimar, vamos dizer que no ar a imagem do raio-x da mamografia é preta. A gente chama isso de radiolúcida ou radiotransparente. Perdão. Na gordura, ela é também radiotransparente, ou radiolúcida, ou radiolucente, menos que o A, obviamente. Então, ela vai aparecer cinza. E no tecido fibroglandular, no tecido mamário, na glândula mamária, a imagem é branca, o que a gente chama de radiodensa. Então, a mamografia é uma escala de cinzas, né, onde as imagens mais brancas correspondem àquelas áreas dentro da mama, onde tem uma densidade celular maior. Tecido glandular, nódulos benignos, cânceres ou áreas da mama onde existe um depósito mineral, que na mama é comum um depósito de cálcio, que são as calcificações. Então, o tecido glandular, os nódulos, sejam benignos ou malignos, e as calcificações aparecem como imagens brancas na mamografia, ou seja, radiodensa.
densas, ok? A gordura é cinza e o A, que é a área não exposta da mama, dentro da película, ela parece preta, como esse fundo aqui que eu coloco. Então, como eu disse que os nódulos, então o que é radiodenso? Então, o nódulo é radiodenso, seja benigno ou maligno. Em geral, o câncer ele é mais radiodenso, mas não obrigatoriamente, porque ele tem uma densidade, ele é mais duro, ele tem uma densidade celular maior. O próprio tecido fibroglandular, o próprio tecido mamário é radiodenso. Os cistos, que são um tipo de imagem nodular na mamografia, as calcificações, ok? Então, quanto maior a proporção de tecido fibroglandular a mama tiver, ou seja, quanto mais glândula a mama tiver, menos gordura, mais radiodensa será a mamografia e mais difícil vai ser achar nódulos. Então, um exemplo aqui é um desenho esquemático aqui da mamografia na incidência média lateral oblíqua. O que acontece é que no início, numa mama muito jovem ou numa mama geneticamente mais densa, o tecido glandular ocupa praticamente todo o tecido mamário. Então, o que a gente vai ver como resultante de imagem é uma mama branca, é uma imagem branca. Ora, se o nódulo é branco, então se eu tiver um nódulo branco aqui dentro, eu não vou conseguir enxergar. Então, por isso que se diz que a mama densa é uma mama que tem uma sensibilidade radiográfica diminuída, ou seja, a capacidade de descobrir nódulos benignos ou malignos está reduzida por este método. Então, tem que se ter bastante cuidado. Eventualmente, isso aí é um tema ainda de polêmica, mas eventualmente essas mamas devem ser complementadas por ultrassom. E aí você deve estar pensando, bom, se a mama é muito densa, então não adianta fazer mamografia, que não vai ver nódulos. Não, não é bem assim. Apesar dessa sensibilidade reduzida para nódulos, as calcificações elas são muito mais densas, radiodensas do que o tecido glandular, e a gente consegue ver áreas de calcificação mesmo nas mamas densas. Outra coisa que a gente consegue ver na mama densa, apesar de tudo, são as áreas de assimetria, são regiões densas excêntricas ou destacadas da mama de um lado só e que não tem no outro. Então a mensagem é: mamas densas têm reduzida sensibilidade no rastreamento, ou seja, na procura do câncer, principalmente quando ele se apresenta na forma de nódulos. Só para exemplificar, uma mama gordurosa, ela é assim, tem pouquinho tecido glandular, vamos dizer assim. Então, se um nódulo mesmo pequenininho aparece aqui na mama, a gente consegue enxergar com facilidade. Esse nódulo aqui na mama, nessa mama, a gente não consegue ver. Nessa daqui, a gente consegue enxergar muito bem, ok? Ok. Por que a mama fica gordurosa? A mama fica gordurosa porque existe um processo natural de lipossubstituição do tecido mamário. Então, uma mama nova que precisa amamentar, ela tem uma densidade, ela tem uma quantidade de tecido glandular maior e ela é naturalmente densa. A partir já dos 35 anos, começa a acontecer um processo que a gente chama de lipossubstituição da mama. Então, a mama começa a perder glândula e substituir por gordura. Isso tem um determinismo genético, isso é influenciado pela idade da paciente, essa lipossubstituição. Ela é influenciada
pela paridade da paciente, pela história reprodutiva. Quanto mais filhos, quanto mais amamentação, mais rápido esse processo de lipossubstituição. Isso é influenciado por algumas medicações hormonais. Alguns hormônios, a maioria deles, aumentam a densidade da mama, e essa mama continua densa apesar da idade. Então, a maioria das mulheres com mais de 50 anos de idade tem as mamas predominantemente gordurosas. Quando uma mulher alcança os 50 anos de idade e a mama dela tem mais glândula do que gordura, a gente diz que isso é uma mama densa. Significa, como vimos, que tem uma sensibilidade reduzida para o rastreamento mamográfico e apresenta um certo aumento no risco para câncer de mama, porque se o câncer vem da glândula, quanto mais glândula e quanto mais ativa essa glândula, maior o risco. Seria isso, são os princípios básicos da mamografia. Então, o raio-x ele é causado então por um bombardeio de elétrons que vem do cátodo até o anodo. Ele bate no anodo e forma um feixe de raio-x. Esse feixe de raio-x ultrapassa a matéria, no caso um órgão que é a mama, e a depender da facilidade ou dificuldade com que ele atravessa a mama, a gente vai ter áreas mais brancas e áreas mais escuras. As áreas brancas são chamadas radiodensas e são os nódulos, basicamente. Toda imagem relevante na mamografia é sempre radiodensa, e as áreas escuras são as áreas com conteúdo gorduroso. Esses são os princípios muito básicos da física da mamografia, ok? Na próxima exposição eu vou colocar vou falar sobre os posicionamentos da mamografia e as principais incidências utilizadas nos exames de rastreamento.